Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Ontem foi dia de finados e nesse dia muitos vão ao cemitério para ver lá os túmulos, aproveitar para ver se está tudo em ordem, limpar, colocar flores. E para os que são católicos é um dia muito importante, é um dia que se fazem missas pelas pessoas que morreram, porque eles acreditam que as pessoas que morreram precisam de oração para que eles possam ter a vida eterna, para que eles possam ir para o céu. Mas nós evangélicos não acreditamos dessa forma. Nossa fé é que a pessoa, quando crê em Jesus nessa vida, ele vai para o céu quando morre. Então não tem nada intermediário, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então não adiantaria mais você orar por uma pessoa que morreu, que faleceu, para essa finalidade, porque a pessoa já está salva, não precisa mais das nossas orações, porque já está no céu, ou as nossas orações não vão adiantar mais nada, porque já está no inferno, Então, é como nós cantamos hoje na escola dominical, Se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? Céu, inferno. Não tem outra opção, São dois caminhos para você escolher. Cristo agora te estende a mão para te dar a salvação. Então, é necessário ter fé, é necessário crer em Jesus nesta vida. E depois da morte, já passou o seu tempo, Então você tem o tempo até que você ainda tenha vida. Esse parágrafo que nós vamos ler de Marcos, capítulo 5, 21 a 43, ele conta a história de uma menina que morreu, menina de 12 anos, e o pai estava muito triste, desesperado. Ele foi procurar Jesus antes da menina morrer, mas no meio de tudo ela acabou morrendo. Então nós vamos ler esse texto. Tem também um parênteses aí de uma mulher que também tinha uma doença grave e pediu para Jesus curá-la. Aliás, ela foi procurar Jesus e quis tocar em Jesus para que fosse curada. Então, nós vemos que esse parágrafo aqui, ele vai falar sobre a fé. E a pergunta que nós nos fazemos ao ler esse parágrafo é: que tipo de fé você tem? Que tipo de fé você tem? Porque nós vamos ver aqui alguns tipos de fé. Então vamos ler Marcos capítulo 5, 21 a 43. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus? Marcos 5, 21 a 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário,
indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu maravilhoso poder e amor de curar, de até mesmo ressuscitar as pessoas e até mesmo de trazer de volta à vida aqueles que já morreram há milhares de anos, porque um dia tu vais voltar e nesse dia todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a morte e horror eternos, como diz a tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto a ponto de se entregar por nós na cruz. Obrigado pela tua palavra que nós temos em nossa própria língua, a qual, Senhor, nós lemos agora uma parte da tua palavra e queremos, Senhor, aprender mais e que o teu Espírito nos ensine a aplicar tudo que temos aprendido, para que assim, Senhor, nós possamos te honrar, te glorificar com nossas vidas. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam estar conosco e abençoa os irmãos que também estão reunidos nas outras igrejas. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. Não temas, crê somente. É o que Jesus disse para o Jairo. Nós vemos aqui então que Jesus, ele depois de ter curado um endemoniado de Gerasa ou Gadara, depende
da forma de falar, né? Pode ser Gadara ou Gerasa, ou tem outras variações do nome, que era do outro lado do mar da Galileia, era aquele endemoniado que tinha uma legião de demônios e que Jesus curou, e os demônios foram para os porcos e os porcos caíram do despenhadeiro. Então, logo que aconteceu isso, Jesus voltou, né? Voltou de barco, e aí quando ele desembarca na praia, já na sua própria cidade, em Cafarnaum, então aconteceu esse episódio. Jairo veio correndo ao seu encontro, e também uma grande multidão veio ao seu encontro, porque estavam esperando Jesus chegar. Então era uma grande multidão, e Jesus, então, no meio dessa multidão, ele atendeu o pedido de Jairo, né? Jairo veio a ele, né, desesperado, porque a filha dele estava quase morrendo já, tinha 12 anos, e ele não sabia o que fazer. E era um homem importante. O Jairo, ele era chefe da sinagoga, e chefe da sinagoga seria mais ou menos como pastor da igreja hoje, né? E ele, então, com certeza era bem conhecido, era bem quisto ali pela população, era uma pessoa importante, e ele então conseguiu chegar até Jesus e fez esse pedido, e Jesus o atendeu. Então nós vemos nos versículos 21 a 24 que Jairo procurou Jesus. É claro que ele procurou Jesus porque ele tinha fé, né? Ele tinha fé que Jesus podia curar a sua filha. Mas que tipo de fé Jairo tinha? Eu, olhando aqui os versículos 21 a 24, eu deduzi aqui que a fé que o Jairo tinha era uma fé instrutiva, era uma fé que instrui, que ensina, né? Ensina quem? Ensina a Jesus. Já pensou? Você ter uma fé que ensina a Jesus, que ensina a Deus o que Ele tem que fazer. Muitos de nós, às vezes, apresentamos esse tipo de fé em nossas orações, por exemplo, né? Nós oramos e pedimos: Deus, cura tal pessoa, né? Faz isso, faz com que o exame dê negativo, né? Faz com que isso aconteça ou aquilo aconteça, faz com que chova, faz com que não chova, faz com que eu ganhe na loteria, para eu sair das dívidas, né? Então tem muitas coisas assim, a gente vai instruindo Deus, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me ouça, eu sei que o Senhor é capaz, que o Senhor é poderoso, mas eu quero que o Senhor faça desse jeito. Então parece que o Jairo tinha esse tipo de fé, que eu chamei aqui de fé instrutiva. Ele instrui Jesus, né? Ele disse para Jesus: Senhor, a minha filha, ela está à morte, ela está quase para morrer, então vai lá, impõe a mão sobre ela, e ela então vai ser curada. É isso que ele diz, no versículo 23, né? Vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva e ela vai viver. Faz isso, Jesus, vai por mim, né? Faz isso que eu estou falando, vai lá, coloca a mão sobre ela, que ela vai viver, né? Então ele estava instruindo Jesus em como fazer, né? A fé que o Jairo tinha, esta fé instrutiva, se parece um pouco com a fé de um homem do Antigo Testamento chamado Naamã. Vocês se lembram da história do Naamã? Então, o Naamã, ele era um general do exército da Síria, e ele tinha lepra. Ele era um homem muito poderoso, ele era um homem muito hábil, muito capaz, tanto que ele era chefe do exército lá do rei da Síria, que era inimigo de Israel às vezes eram aliados, né? Mas, então na história do Naamã, a gente vê essa história aqui em 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, especialmente nos versículos 9 a 12, a gente vê que o Naamã,
ele, numa das guerras, né, que ele teve contra Israel, numa das vezes que ele foi lutar contra Israel, ele levou escrava uma menina, né, uma moça lá de Israel. Isso era comum, né, quando eles iam combater, eles levavam escravos, eles ganhavam a guerra, então eles levavam os despojos, né, eles matavam geralmente os homens, eles levavam as mulheres, e especialmente as mulheres virgens, né, e alguns homens talvez eles poupassem, algumas crianças, mas todos eles levavam e se tornavam escravos. Então uma dessas moças que foi levada como prisioneira, ela se tornou escrava do Naamã. Então ela trabalhava na casa do Naamã. E apesar dela ser escrava, não quer dizer que ela era maltratada, né? Pode ser que ela era bem tratada, porque muitas pessoas... porque para eles terem escravos naquela época era normal, eles achavam uma coisa normal. É como você ter uma empregada doméstica hoje, pagar o salário dela, né, e tudo. E essa moça, ela, vendo que o Naamã, né, o seu senhor, ela tinha essa lepra, né, a lepra era incurável naquele tempo, né? É uma doença na pele terrível que vai... acabando, né, com a sua pele, com a sua saúde, você acaba morrendo. É uma doença terrível. Então ela disse para a senhora, né, para a esposa do Naamã, falou: se o meu senhor, né, o Naamã, for lá em Israel, lá tem um profeta chamado Eliseu, e ele pode curar o Naamã da lepra, né? Aí o Naamã, ouvindo isso da sua esposa, né, ficou todo animado, né, e foi lá. Eu vou lá então para ser curado. Aí ele foi com toda a pompa, né, com todos os seus soldados, né, com cavalos, deve ter colocado lá uma roupa bem pomposa, né, e tudo, e chegou lá para ser curado, chegou lá para falar com o Eliseu, né. E aí vocês sabem, né, que não foi do jeito que ele pensava, né. O Eliseu nem recebeu ele, né. Ele era uma pessoa tão importante, e o Eliseu nem foi lá falar com ele. Ele mandou o servo dele, né? Mandou como que era o servo do Eliseu? Era o Geazi, né? É o Geazi. Ele falou para o Geazi: vai lá, Geazi, vai lá falar para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que ele vai ficar curado. Aí foi lá o Geazi, falou isso para ele e voltou. E o Naamã ficou decepcionado, né? Mas eu vou no Rio Jordão, rio barrento, né, água barrenta, eu vou lá nesse rio sujo. Se fosse para mergulhar no rio, eu vou lá na Síria, lá tem os rios Abana e Farfar, rios de água cristalina, né, eu vou mergulhar lá então. Se fosse assim, né, esse cara aí não é nada, não quer dizer nada, voltou irritado, né, nem me recebeu aqui, né, nem falou comigo. Eu pensei que ele ia chegar, olha aqui como ele diz, nos versículos 9 a 12, ele fala assim, eu pensei que ele ia sair, ia ter comigo, né, ia me receber, ele ia se colocar de pé, invocar o nome do Senhor, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então ele queria que fosse desse jeito, né? Não, você tem que chegar, me receber, clamar ao seu Deus, colocar a mão ali na lepra para ser curado. E aí ele ficou irritado e foi embora, né? Foi embora para casa. E se não fosse um dos seus servos, né, dos soldados lá, ter insistido para ele ir lá no Rio Jordão, ele teria voltado para casa sem ser curado. Mas aí o servo falou: não, meu servo, vai lá, né, faz isso que ele mandou, quem sabe, né, não custa tentar, o senhor veio de tão longe, né, para vir aqui, né, vai lá, quem sabe dá certo, né. Aí insistiu, ele acabou indo, né, e aí foi curado, né, mergulhou lá 7 vezes no Jordão, foi curado. Ele voltou lá para agradecer o Naamã, ofereceu prata, ofereceu ouro e muitas coisas boas lá. E para o Naamã, não, para o Eliseu, né, para o profeta Eliseu. O Eliseu não quis, né, mas o Naamã, o Geazi depois foi atrás e pegou as coisas. Bom, mas era uma fé instrutiva, não era a fé do Naamã. Ele queria do jeito dele, ele queria, né,
graças a Deus, né? Deus teve misericórdia dele, ele foi curado, mas quase que ele foi embora para casa sem ser curado. E porque ele tinha uma fé instrutiva, ele queria que fosse do jeito dele. Será que nós também somos assim, né? Será que às vezes nós temos esse tipo de fé quando nós oramos, instruindo Deus, porque nós oramos e queremos que Deus faça do nosso jeito? O segundo tipo de fé que nós vemos nesse parágrafo é a fé que eu chamei aqui de extrativista. Extrativista. Está no versículos 25 a 34. O que é a palavra extrativista, né? Extrativista é um termo, né, que se usa muito aí na economia, né, na economia de um país. Você sabe que você pode ter, por exemplo, você quer estabelecer um negócio, você pode fazer uma indústria, pode fazer um comércio, pode fazer, né, qualquer tipo aí de serviços, né? E tem uma atividade econômica que se chama extrativista, que é quando você vai e você retira da natureza aquilo que você quer. Por exemplo, minérios, né? Você vai lá e retira minérios, né? Você vai ser um garimpeiro, você vai extrair ouro lá do rio, vai procurar, então você está extraindo. Você vai pegar borracha, né? Você vai lá na seringueira, no meio da floresta, corta lá, faz aqueles sucos na seringueira, vai extrair, né? Você vai procurar mel, vai ver onde que tem abelha lá, vai extrair mel. Então isso é extrativista, você está extraindo da natureza aquilo que você precisa para você vender, para você ganhar o seu dia a dia, né? Pesca, extrativista, né? Tudo isso. Então muitas vezes nós temos esse tipo de fé, uma fé extrativista. É uma fé que nós chegamos até Jesus, chegamos até Deus e nós só queremos pegar de Deus alguma coisa, né? Nós vamos até Deus para conseguir o que nós queremos e aí vamos embora, né? Uma cura, uma bênção, uma paz de espírito, né? Para voltar para casa com o coração alegre. Eu estou extraindo de Deus, né? Tudo que eu preciso, aí eu vou para casa e aproveito aquilo que eu quero. É uma fé extrativista. Eu acho que aquela mulher que fala aqui nos versículos 25 a 34, parece que ela tinha esse tipo de fé, uma fé extrativista, porque olha o que ela diz, olha, ela tinha um plano, né? Ela tinha um plano para ser curada. Ela falou assim: eu vou até lá, eu vou tocar nas vestes de Jesus e vou ser curada, e pronto, eu vou embora. Esse que era o plano que ela tinha, mas não aconteceu do jeito que ela queria, né? Quer ver? Está no versículo 27, diz que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então ela pensou, né? Planejou tudo certinho, né? Foi lá, tá Jesus ali, eu vou lá, toco nas vestes dele, fico curado, vou embora, né? Ninguém vai ficar sabendo, né? Só que Jesus, ele sentiu, né? Ele é Deus, né? Ele sentiu que alguma coisa saiu dele, saiu uma virtude, um poder, né? Quando ela tocou. E foi até engraçado, né? Porque Jesus disse: quem me tocou, né? Tinha uma multidão apertando Jesus, era igual o Bolsonaro, né? No meio da multidão lá, apertado, todo mundo querendo cumprimentar, tocar nele, tirar selfie, né? E ele vira para trás e fala: quem me tocou, né? Onde você está com a cabeça, né? Então, falaram com Jesus a mesma coisa, né? E Jesus disse: não, eu sei que alguém me tocou porque saiu o poder de mim. É claro que Jesus sabia quem era, né? Mas ele queria que essa mulher se identificasse, que ela se apresentasse à multidão e que desse o seu testemunho. Por que isso é importante? Porque ela, tudo bem, ela foi curada, né? Mesmo que Jesus não tivesse feito isso, não tivesse identificado, falado para ela se apresentar, ela já tinha sido curada. No momento que ela tocou as vestes de Jesus, ela foi curada. Mas, e aí, né? Ela tinha uma vida pela frente, né? Não sei quantos anos ela tinha, se ela tinha 30, 40. Bom, havia 12 anos só que ela estava com essa doença, lutando contra essa doença. Então, ela tinha no mínimo uns 30 anos, né? 20 e poucos anos, 30 anos.
e ela tinha uma vida toda pela frente, né? Então, era só isso que ela precisava de Jesus, só ser curada dessa doença e mais nada, né? Então, Jesus, ele fez questão dela se identificar diante de todos e falar o que aconteceu e dar o seu testemunho. Mas o primeiro plano dela, então ela aprendeu que não era assim que funcionava, né? Mas o primeiro plano dela era ser extrativista, era só ir lá e pegar o que ela queria e ir embora, né? E Jesus, então, ele não quer que tenhamos esse tipo de fé. Esse tipo de fé não nos serve, né? Ele vai resolver uma coisa ou outra, mas não é isso que ele quer de nós. Por exemplo, lá em João capítulo 6, versículos 60 a 69, nós vemos a história, uma história um pouco parecida. Jesus também tinha voltado, né? Tinha feito um milagre, estava voltando de barco, desembarcou na praia, tinha uma grande multidão. Quando ele multiplicou os pães, né? Foi na multiplicação dos pães. E aí, quando ele voltou, tinha uma grande multidão esperando e queriam fazer Jesus rei, queriam tornar ele rei, né? Então toda aquela multidão estava crendo em Jesus, mas Jesus não queria aquele tipo de fé. Jesus falou para eles: olha, vocês estão me procurando porque eu dei pão para vocês lá do outro lado, e agora vocês estão querendo que eu faça isso todas as vezes, né? Vocês estão querendo que eu fique dando pão para vocês toda hora, e não é assim. Vocês têm que buscar não esse tipo de pão que você come e depois você precisa comer de novo. Você precisa buscar o pão que você vai ter a vida eterna, o pão que desce do céu. E aí Jesus começou a falar, e Jesus falou de uma forma tão dura com a população, que ele assustou a multidão. Muitos ficaram decepcionados com Jesus, porque Jesus fez um discurso tão duro que eles falaram: não vou mais seguir Jesus. Então muitos o abandonaram naquele momento. Por que Jesus fez isso, né? Por que ele falou de forma tão dura com o povo, a ponto deles, né, de muitos o abandonarem? Porque ele não queria que todos aqueles o seguissem, ele só queria que seguisse, que continuasse seguindo ele, ou seguindo, né, aqueles que tinham uma fé que não era uma fé extrativista. Então Jesus fez uma peneiragem, uma filtragem ali do povo, né? Porque tanto que ficaram poucos ali, e depois Jesus falou para os que ficaram, né, para os discípulos ali que ficaram: e vocês também, vocês vão querer me abandonar? E aí o Pedro falou para ele: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então Jesus queria esse tipo de fé, né, que sabe, que busca Jesus porque sabe que ele tem as palavras da vida eterna. Fé extrativista. Será que nós, de vez em quando, né, expressamos esse tipo de fé? Praticamos esse tipo de fé? Não é isso que Deus quer de nós. E o terceiro tipo de fé que nós vemos aqui nesse parágrafo é a fé limitadora. Limitadora é a fé que limita os poderes de Deus, que acha, né, que acredita que Deus pode fazer alguma coisa até certo ponto, partindo dali não pode mais, né? Deus não pode mais fazer. Então nós vemos esse tipo de fé nos versículos 35 a 43, porque ali nós vemos que enquanto Jesus, né, estava conversando com a mulher, falando para ela se apresentar, dizendo o que aconteceu, né, perdeu tempo ali, porque ele estava indo, né, para curar a filha do Jairo. E nesse meio tempo, então, chegou lá os servos do Jairo e falaram: olha, acabou, né? Ela já morreu, pode desistir, não incomoda mais o mestre, né? Pode deixar ele ir embora, porque ela já morreu, o que vai fazer agora, né? Então eles estavam limitando a fé, né? O poder de Jesus. A sua fé era até certo ponto, até enquanto ela estava viva. A partir do momento que ela morreu, ele não podia fazer mais nada. Jesus não podia fazer mais nada. E aqueles que estavam lá também, mas Jesus, então nesse momento ele olhou para o Jairo, né? O Jairo, eu imagino a expressão do rosto dele, né, de tristeza, né, que a filha morreu, e ele tinha aquela esperança, né, que Jesus ia lá curá-la. E aí Jesus olha para ele e fala: não temas,
crê somente. Então Jesus olhou para ele e disse: crê, somente crê, não temas. E eu acho que nessa hora, então, Jairo, ele creu, ele teve esse tipo de fé. E ele então foi com Jesus, e quando chegaram lá na casa, tinha lá as pessoas chorando, naquele tempo era comum naquela cultura, e também eu acho que talvez até ainda exista isso hoje, de você pagar pessoas para chorar no velório. Sabiam disso, Eram as carpideiras, Carpideiras. Eram as pessoas que eram contratadas para ir lá chorar, Hoje você, se o funeral for um funeral assim, de uma pessoa importante, de pessoas que têm posses, você pode pagar alguém para servir as coisas lá, para os que vão lá no velório, pode pagar alguém talvez para tocar uma música suave, alguma coisa, mas eles pagavam, aqueles que tinham posses, eles pagavam para as pessoas irem lá chorar, Então choravam, ficavam lá chorando, Às vezes nem sabia quem tinha morrido, estava lá chorando, Era a profissão deles, geralmente eram mulheres, E elas estavam lá chorando. Jesus chegou, E aí, e é claro, outros parentes, dele também estavam lá chorando, com certeza a mãe da menina chorando com sinceridade, E aí quando Jesus chegou, ele falou assim: por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela só está dormindo. E aí eles pararam de chorar e começaram a dar risada, Mas não era risada de alegria, era de zombaria, Zombando de Jesus. Esse cara aí não sabe o que ele está falando, Ela está morta, todo mundo sabe, E começaram a rir, Dizendo que ele não sabe nada. Pô, Jairo, quem que você foi buscar aí, Ele não sabe de nada, Ela está morta, todo mundo sabe. Mas Jesus não se importou com isso. Jesus mandou todo mundo sair, só ficou lá o pai e a mãe da menina e os 3 apóstolos que eram mais próximos de Jesus, que eram o Pedro, o Tiago e o João. E aí então Jesus curou a menina, pegou na mão dela, disse: Talitá cumi, menina que se levanta. E ela levantou e ele falou: dá uma coisa para ela comer aí que ela está bem, E aí ela foi curada. Mas então Jesus, é claro, ele podia ressuscitá-la, A gente viu depois que ele ressuscitou o Lázaro, Fazia 4 dias que ele tinha morrido, ele ressuscitou. E eu, na minha oração, eu mencionei, Ele vai ressuscitar pessoas que morreram há milhares de anos, Essa menina morreu de novo, Ela vai ressuscitar ainda, quando Jesus voltar, Ela já morreu já faz uns 2000 anos, O Jairo já morreu, Aquela mulher que tinha doença morreu, mas eles vão ressuscitar um dia, porque ele é poderoso para isso. Então, nós não podemos limitar o poder de Deus. Às vezes nós achamos que Deus não pode mais nos fazer nada por nós, Por exemplo, nós falamos, que ontem foi o dia de finados, Quantas pessoas, estão mortas ali, e às vezes pessoas que morreram de forma trágica, com acidentes, pessoas que morreram de doenças graves, morreram jovens, crianças, que morreram, e nós, se nós passamos por isso, nós podemos olhar e dizer: Deus, imagina, a tristeza, por exemplo, de pais que perderam bebês, bebês que morreram de alguma doença ou de algum acidente, e vão lá visitar e falam: Deus, eu tenho que viver com essa tristeza, mas um dia essa criança vai ressuscitar, um dia esse parente, esse ente querido vai ressuscitar, e então Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser, todas as coisas. Então você pode ter algum tipo de problema que você pode achar: Deus, isso aí não tem solução, que você acha que Deus não pode te ajudar, mas Ele pode, Então não limite o poder de Deus. Então esses 3 tipos de fé, eles não nos ajudam, e não agradam a Deus, A fé instrutiva, aquela que você quer ensinar a Deus a fazer do seu jeito. A fé extrativista, que é aquela fé que você só quer pegar de Deus o que você precisa e depois continuar vivendo sua vida normal. E a fé limitadora, aquela fé que você crê, mas você não acha que Deus dessa vez não vai te atender, Então não seja assim, Vamos ter uma fé simples, uma fé
que busca Deus para coisas grandes, para coisas pequenas, né? A gente pode limitar Deus também até para coisas pequenas, né? Eu lembro que o pastor Aldo sempre orava por qualquer coisinha, né? Ele perdeu uma chave, né? Aí ele orava, ele sempre dava esse testemunho, né? Aí ele perdeu a chave, não sabia onde estava, ele tinha um problema de visão, então ele perdia muito fácil as coisas, né? Então ele orava, e aí Deus mostrava para ele onde que estava a chave, ele ia lá e pegava. Às vezes Deus não mostrava, às vezes demorava, às vezes não aparecia, mas quando ele sempre dava esse testemunho. Então, limitar tanto para coisas grandes quanto para pequenas. Ore sempre, né? Para tudo que você... Se é importante para você, é importante para Deus, né? Qualquer coisinha é importante, grande ou pequena. Então, vamos ter uma fé simples, né? Vamos ter uma fé não interesseira, né? E não vamos limitar o poder de Deus, né? Com a nossa fé. Então, que Deus nos ajude, que possamos ser assim e que possamos continuar buscando, né, e amando o Senhor e tendo a fé genuína. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor, e o mais importante, né, para nós participarmos desta ceia é que nós precisamos crer que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Se você crê que Jesus morreu na cruz para salvar os seus pecados, que ele derramou o seu sangue, que ele, né, para a sua salvação, então você pode tomar a ceia, né? Você pode participar da ceia, porque você crê. Se você não crê que Jesus morreu para te salvar, se você não crê que Jesus é o seu Salvador, então não faz sentido você tomar a ceia, porque não representa nada, é só um suco de uva e um pedaço de pão, mas ele representa o corpo de Jesus que foi pregado na cruz e o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Então, se você crê nisto, participe, e se você tem que confessar algum pecado, confesse. Eu vou deixar você orar aí pelo menos 1 minuto, uma oração silenciosa, e se você tem algum problema com alguém, conserta. Se ele está aqui, vai agora e fala, né? Pede perdão e depois você conversa com mais detalhes. Se a pessoa não está aqui, você se compromete com Deus. Deus, eu vou, assim que sair daqui, eu vou telefonar, eu vou falar com a pessoa e vou restaurar. Então, estejamos, como a Bíblia diz, né? Participando de forma digna. Eu vou pedir que o Alcir e o pastor Ismael venham aqui, por favor, nos ajudar.